Começa agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje, em função da recente tragédia causada por um adolescente de 13 anos de idade em uma escola pública de São Paulo, nós vamos conversar sobre a psicopatia em jovens e adultos, tentando entender o problema. A nossa entrevistada é a doutora Hilda Morana, médica psiquiatra, perita do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, com ampla experiência na área de psiquiatria forense. Ela é fundadora do Ambulatório de Transtornos da Personalidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Hilda Morana, seja muito bem-vinda ao Espaço Democrático. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, um prazer estar com vocês. Alegria é nossa, doutora. Participam conosco deste diálogo os seguintes consultores do Espaço Democrático. Hélio Michelini Pelais Neto, empresário da área de saúde mental, salve Hélio, e o sociólogo Túlio Kahn. Além dele, o presidente da Fundação Casa e ex-juiz de menores, João Veríssimo, que nos enviou uma pergunta online. Doutora Hilda, eu queria começar a nossa conversa por uma questão que me parece que está na preocupação de tanta gente a essa altura, né? Como é possível identificar uma criança ou adolescente com psicopatia para prevenir ataques violentos como esse que ocorreu nessa escola aqui de São Paulo? Em primeiro lugar, Sérgio, a gente não chama o adolescente de psicopata porque só depois que ele fizer 18 anos. Até ele fazer 18 anos, a gente chama de transtorno de conduta. E isso não é uma mera causalidade. O problema é que, dos 17 aos 25 anos, ocorre uma mudança no cérebro, ocorre a chamada poda sináptica. Então, essa poda acontecendo porque ele vai sair da fase da adolescência para a fase de adulto jovem. E aí o cérebro se modifica, que não precisa mais daquelas ligações que eram importantes na adolescência. Agora o cérebro chama poda sináptica, que é tipo uma poda de árvore. A circuitaria cerebral ela é podada para ele viver a vida adulta. E você vê com muita frequência mães falando: meu filho foi um delinquente até 17 anos. Depois conheceu uma namorada, a culpa é sempre da namorada. Conheceu uma namorada, resolveu fazer faculdade, arrumou um emprego e daí para frente ele se arrumou na vida. Porque teve a poda e a poda mudou o cérebro. Mas não são todos. Muitos têm a poda, eram delinquentes e continuam delinquentes. Aí sim são os verdadeiros psicopatas. Mas então a gente chama de transtorno de conduta. E esses transtornos de conduta, como reconhecer? Os pais têm que estar muito atentos aos seus filhos adolescentes, porque quando eles começam a ficar mais agressivos, mais quietos, com assim, intolerantes, com companheiros que são meio estranhos, a família tem que saber o que ele está fazendo e olhar o que ele procura na internet, porque, em geral, o psicopata ou o transtorno de conduta, eles querem matar. Matar é uma coisa muito excitante para eles. Então, eles ficam planejando como matar. Esse moleque, agora de 13 anos, que matou a professora, desde os 11 ele está planejando esse crime. Né? Então, e é assim mesmo que acontece, eles ficam planejando, isso tudo dá muito prazer para eles até que eles chegam na ação final. Então, como descobrir isso? Só olhando no computador do adolescente, vendo a mudança de comportamento, vendo que tem alguma coisa errada. E você viu que tem alguma coisa errada, imediatamente converse com ele, encaminha para um psiquiatra especializado em psicopatia, que é muito raro, não tem, mas encaminha para um tratamento, porque alguma tragédia vai ocorrer.
Porque eles Só, planejam com um certo tempo de antecedência. só para completar a pergunta, no caso das escolas, quer dizer, os pais podem ter acesso mais fácil, talvez, ao computador do aluno, ao seu comportamento e tal. No caso das escolas, os professores e tal, há algum tipo de sinal mais específico, alguma coisa que dê para levar a essa suspeita? É uma mudança de atitude do aluno. Ele começa a planejar fazer um movimento de matança numa escola, ele fica mais recolhido, mais quieto. O professor pode mudar que há uma alteração do comportamento, ele já se desinteressa pela matéria ensinada, porque ele está focado naquela grande obra que ele vai fazer. Ele vai chegar e vai matar as pessoas. Então, ele está com a atenção dele focada nisso, e aí ele fica desatento, ele tem uma mudança repentina de comportamento. O professor deve conversar com ele, conversar com os pais dele, depois que conversou com ele, com os pais, ter uma reunião conjunta com ele, com os pais, e tentar ver o que está acontecendo. Se perceber que ele está planejando alguma coisa, imediatamente leva para um especialista. Hélio Michelini? Talvez. O quê? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Túlio. Doutora, prazer enorme estar com a senhora. As circunstâncias são trágicas, mas é sempre um prazer conversar com a senhora e aprender com a experiência, a vasta experiência que a senhora tem em criminologia e na elucidação das vertentes psiquiátricas em certas incidências criminais. Então, o que eu queria começar, na linha do que a senhora comentou, eu queria perguntar, é possível, então, fazer uma separação entre agentes criminosos que praticam crimes contra a vida e descartando os crimes contra o patrimônio, contra a honra, contra o erário, mas basicamente, mais especificamente nos crimes contra a vida, é possível separar os criminosos comuns de agentes que padecem um transtorno mental? Sim, é possível, justamente. O que rouba, o que furta, esse é um delinquente comum, ele faz isso sempre, né? Agora, aquele que vai praticar um crime contra a vida, ele é uma pessoa diferente, né? Ele é muito mais agressivo, ele é muito mais frio, isso desde a infância. E ele gosta de coisas perigosas, né? Então, de criancinha, ele gosta de subir no teto da casa, pular da janela. Ele é muito excitável, né? Isso desde criança. E é uma pessoa que a mãe fala, olha, doutor, é insuportável, ele é levado, ele não para quieto, e ele gosta de coisas perigosas e agora ele está diferente, né? Quer dizer, ele está mais quieto, tá diferente. Então, esse é o cara frio que vai cometer crime contra a vida, porque só o futuro psicopata é que vai matar. Esse adolescente provavelmente é um futuro psicopata que vai sempre matar, né? Ele vai sempre ser um sujeito muito perigoso para a sociedade. É possível, sim, porque o cara que rouba, que furta, que pratica crimes menores, ele não tem essa frieza de comportamento, ele não tem essa excitabilidade, ele faz isso porque ele é um delinquente comum mesmo. Perfeito. Túlio Kahn, por favor, sua pergunta. Doutora Hilda, prazer revê-la. Igualmente, Túlio. Eu lembro, acho que já faz uns 25 anos, mais ou menos, quando nos conhecemos, tive a oportunidade de participar como suplente, né, na sua banca de doutorado. Foi aquela tese
de validação daquele instrumento, o PCL-RER, aqui no Brasil. Pô, muito interessante, e eu não lembro exatamente o número, mas eu lembro que a incidência que a senhora descobriu de transtorno mental no sistema prisional adulto era muito grande, né? A gente ficou assim impressionado. Uhum. Então, eu gostaria de saber se no caso do sistema juvenil existe algum estudo mais recente, parecido, quer dizer, a gente sabe estimar a quantidade desses jovens que estão lá internados, por exemplo, aí na Fundação Casa, né? Que tem problemas de transtorno mental mais sério. Então, os trabalhos falam em 16%, mais ou menos. Num presídio de adultos, você tem 20% que são psicopatas, né? Na infância e juventude, você tem mais ou menos 16%, mas não tem nenhum trabalho mais recente que avalia essa proporção. Então, a porcentagem é por aí, 16 ou 20% de transtornos graves da personalidade, né? E o PCLR, que é o Psychopathy Checklist, deveria ser aplicado tanto nos juvenis quanto nos adultos, para a gente ter uma precisão desses dados, né? E a gente não tem isso, a gente não conseguiu até hoje uma aplicação regular desses dados, embora eu já tenha dado curso para as psicólogas do sistema penitenciário. O PCLR ainda é muito aplicado, mas não de uma forma sistemática. Quer dizer, a gente sabe desses números porque algum acadêmico fez uma pesquisa ad hoc, quer dizer, não é uma política pública sistemática o acompanhamento desses casos no sistema, nem juvenil nem adulto. Nem juvenil, nem adulto. Se estima que é uma estimação só, não tem como você é um sociólogo, um super estatístico da criminalidade, trabalha, não tem nenhum trabalho assim, à sua altura para poder fechar a questão. Mas se estima realmente que 20% dos adultos e 16% das crianças, dos juvenis, né? Isso é muito elevado comparado com outros locais ou é mais ou menos Mundial, compatível? então é um dado universal, né? É um dado universal. Então, assim, se estima que em cadeias de adulto, 20% sejam psicopatas. Em cadeias de menores, que 16%. Mas, nos outros países, você tem cadeia de psicopata, o que é muito importante, né? Tanto para os menores quanto para os adultos. Porque o psicopata, mesmo esse moleque agora na FEBEM, ele vai destruir a FEBEM, porque ele manipula demais, que é próprio da psicopatia ou do transtorno grave de conduta, ele manipula as pessoas, ele não trabalha, ele não estuda, ele não tem uma vida coerente, ele atrapalha o desenvolvimento dos outros. E isso o mundo civilizado sabe, por isso construíram cadeias para psicopatas, né? E porque um psicopata numa cadeia com um delinquente comum, com um cara que roubou, que furtou, que assaltou, esse cara, ele não é um psicopata. Ele tem o transtorno da personalidade, mas ele não é um psicopata. O psicopata mata. E ele é muito hostil, então ele vira para o que é um delinquente comum, que assaltou, roubou, fala, olha aqui, você vai lá e mata aquele cara, porque senão eu te mato. O que você faz? Você vai lá e mata o cara. Só que daí a tua cadeia, que ia ser de 2 anos, vai para 20.
E aí o Brasil é o terceiro país que mais presos tem no mundo. Por quê? Porque tem psicopata misturado com delinquente comum. Entendeu? Isso ocorre também na Fundação Casa. Também não tem uma separação para psicopata. A gente tem até uma unidade que foi feito para isso. Foi o Champinha, foram alguns delinquentes, alguns transtornos graves, foi aquele que matou a Liana Friedenbach, enfim, foram alguns. Existe até hoje essa unidade em São Paulo, mas assim, com pouquíssimos sujeitos. Mas é a nossa experiência em cadeia de psicopata. São juvenis, hoje eles têm 20, 25 anos, e eles estão lá com mandato judicial custodiados pelo Estado, mas a nossa experiência com cadeia de psicopata foi essa unidade, né? Mas, assim, era para ser uma unidade para 400, e é uma unidade que deve hoje ter 4 sujeitos. Você imagina uma unidade inteira da Fundação Casa para cuidar de 4 sujeitos, né? Então, não sei o que acontece. Por falar em Fundação Casa, doutora Hilda, nós podíamos agora ouvir a pergunta do presidente da Fundação Casa, o doutor João Veríssimo. Vamos ouvir. Boa tarde, doutora Hilda. Meu nome é João Veríssimo Fernandes, eu sou presidente da Fundação Casa. A Fundação Casa é responsável pela custódia dos adolescentes cumprindo medida socioeducativa. A minha pergunta é: um adolescente com transtorno de personalidade, ele tem consciência de que ele está ali cumprindo esta medida socioeducativa que lhe foi imposta pelo Estado? Eles têm consciência que eles estão ali pelo que eles fizeram? E a minha resposta é: eles têm plena consciência. Eles sabem o que fazem, mas eles são incapazes de deixar de fazer, porque a personalidade deles tem um problema muito sério, que é um problema de caráter. Então, o que é caráter? Caráter é o quanto eu respeito o outro. E eles nascem sem caráter, ou seja, eles não respeitam ninguém, o outro só existe para ser manipulado, né? E eles têm uma necessidade de fazer coisas que aborreçam o outro, que judiem do outro. Eles têm uma crueldade inata, né? Porque eles não têm o caráter. E isso é genético, eles herdam essa condição. E quando adultos, depois dos 18 anos, você faz um exame de imagem, um PET scan, e você vê uma alteração cerebral frontal imensa. Ou seja, eles têm uma parte do cérebro que não funciona. Então, não adianta você dar educação, não adianta você dar religião, não adianta você punir, não adianta você tratar bem, que já fizeram essas experiências. Ele não tem o software. É a mesma coisa que você querer fazer uma planilha do Excel e o teu computador não tem Excel, ele não vai fazer. Então, não adianta você... Ele tem um defeito, ele tem uma área cerebral que não funciona, que é a área do caráter. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocá-lo numa unidade com seus pares, uma unidade de psicopata. Porque, junto com os outros criminosos que não são psicopatas, são delinquentes, mas não são psicopatas, eles fazem com que aqueles 80% não se recuperem. 80% deixa de se recuperar porque tem 20% de psicopata
mandando na vida deles. E não tem como não obedecer, porque senão você morre, né? E os países, sabendo disso, fizeram cadeias de psicopata, ou seja, os 80% voltam para a sociedade. E o Túlio Kahn fez uma pesquisa, ele viu que o delinquente comum, ele, não sei se o Túlio lembra, ele reincide até 3 vezes, em roubo, em assalto, em furto. E depois disso, ele monta uma mecânica, um salão de beleza, ele, entre aspas, se ressocializa, porque ele não quer mais ir para a cadeia é muito ruim. Então, eles vão saindo rapidamente nos países decentes que têm cadeia de psicopata, eles vão saindo da cadeia, e você precisa de muito menos cadeia do que no Brasil, porque é todo mundo junto, e o delinquente comum não sai da cadeia porque o psicopata está lá mandando nele. E uma coisa que seria eficiente seria a gente ter um ambulatório de psicopata, como eu tive no HC durante 10 anos. Então, vinha o pessoal da FEBEM, na época era FEBEM, vinha os pais, a psicopata tem pai e mãe. Fala, doutora, meu filho é impossível, meu filho judia das outras crianças, judia da gente, judia de todo mundo. E aí a gente trata esses moleques, mas tem que ter um local para onde eles são dirigidos. E teve no HC durante 10 anos, até que por um problema de colegas meus lá do HC, enfim, aquelas coisas que acontecem em universidade, o ambulatório fechou. Mas o governo devia fundar um ambulatório só para transtorno de conduta e psicopatia. A mãe percebeu, a professora percebeu que o moleque está diferente, manda para esse ambulatório. Nesse ambulatório, as pessoas, os psiquiatras, os psicólogos, vão ser especializados em psicopatia, vão tratar, porque lá no HC, eu fiquei 6 anos, seis anos fazendo uma pesquisa para achar uma medicação que atenuasse esse comportamento. E achei essa medicação, ela faz com que essa excitabilidade do sujeito, que faz com que ele fique planejando matar, diminui, porque ele é uma medicação que inibe a excitabilidade do cérebro. Então, eles ficam sem essa excitação de querer fazer alguma coisa. Não resolve, mas ajuda muito. Os pais falam, nossa, doutora, está muito mais fácil lidar com meu filho agora. Então, a solução para que esse número que vem aumentando, né, brutalmente de moleques que entram na escola e matam pessoas, e isso ocorre por uma imitação, o adolescente adora imitar, adora ser admirado por alguma coisa que ele faça, enfim, esse comportamento com ambulatório de psicopatia iria diminuir, porque a gente iria medicar esse sujeito antes de acontecer isso. Mas o governo não tem essa ideia. Na verdade, eu ia justamente nessa leitura, né? Que, pelo que eu entendi, quer dizer, a grande questão está atrelada à motivação do crime, né? Porque o direito ele trata também o ato criminoso uma variável aí de uma combinação de circunstâncias objetivas e subjetivas. Você tem aspectos que vão agravar ou atenuar um determinado ato, até chegar à exclusão de ilicitude, né, legítima defesa. Então, de repente, até quem mata em legítima defesa não seria necessariamente um psicopata. Né? Agora, claro, então, aí que eu pergunto, se as variáveis sociais, econômicas e culturais
se elas realmente impactam no ato delituoso daquele sujeito que é doente mental. Porque se elas não impactam tanto, doutora, em que medida eu posso falar em responsabilidade? A mídia faz isso, né? A culpa do pai, que era um agressor, a culpa é da mãe, que é negligente. Até que ponto a família ou o Estado mesmo é responsável na prevenção? Porque uma vez, tudo bem, detectado o crime, aí falta o ambulatório que a senhora citou. Mas cadê o aparelhamento para coibir novos atos, para tratar uma pessoa que está identificada? Mas e na prevenção? É possível falar em responsabilização do Estado, em responsabilização da família, quando não se sabe o que pode acontecer? A gente tem que orientar os professores nessa mudança de comportamento dos sujeitos, né? O Estado tem a sua parcela de culpa, porque não monta um ambulatório, não faz nada, absolutamente nada em relação a isso. E esses sujeitos, eles herdam dos pais. Então, normalmente, vai ter um pai drogado, vai ter um pai delinquente também, vai ter uma mãe prostituta, vai ter não sei o quê. Ou não, ou é o avô, ou é o bisavô, ou é o tio, né? Ou seja, ele herda essa questão. Então, não adianta você educá-lo. Não, o que adianta é você observar o comportamento dele, porque ele está planejando. Ele planeja durante 1, 2, 3 anos isso. E você tem que pegar na hora que ele está planejando. Por isso, você tem que ter atenção a ele, tanto o professor quanto os pais. Mas não que o pai e a mãe sejam culpados dele, deixaram de dar atenção a ele. Isso nada, ele herda essa questão. Então, não tem realmente o que fazer. Mas é claro que uma família disfuncional, ele vai apresentar essas alterações mais facilmente. Uma família funcional, ele vai ter mais dificuldade em, por exemplo, nos países desenvolvidos, por exemplo, Inglaterra. Inglaterra você tem câmera em todo lugar, até no banheiro do shopping você tem câmera, né? Então, o sujeito sabe que se ele fizer, ele vai preso. Aqui no Brasil, ele não tem nada, ele faz a hora que ele quer. Tanto é verdade que nas nossas cadeias a gente tem um número, o Túlio sabe disso, a gente tem um número de estrangeiros muito alto. Que os estrangeiros falam, oba, eu vou para o Brasil, porque lá eu estou livre, leve e solto para fazer o que eu quiser. Entendeu? Eles vêm muito para o Brasil. Nasce 1 a 3% de psicopata ou de transtorno grave da personalidade. Nasce no mundo inteiro. Mas permita uma dúvida que está me incomodando aqui na pergunta e na resposta do tema, que é o seguinte. Então, essa questão de são os jogos, são os videogames violentos e que induzem, que fazem os filmes, né? Nada disso. A pessoa é genético, a pessoa é psicopata e tem a tendência a praticar violência e fim de papo. É isso? Tem vários trabalhos mostrando de videogames violentos e tem até um livro falando videogame não gera psicopatia, não leva a crimes violentos. Então, o videogame não leva. É claro que o sujeito vai praticar o crime com a cultura dele. Se ele é um lavrador, ele vai matar com uma enxada. Se ele é um sujeito que vive de videogame, ele vai imitar o videogame. Por exemplo, lembra do caso do atirador do shopping? Ele imitou um videogame, o Duck Nukem, que é o nome do videogame. Ele faz exatamente o que o Duck Nukem fez. O Duck Nukem matava alienígenas, né? no cinema, no e ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas a culpa não é do Duck Nukem, é que é a cultura dele, né?
o filme violento, o videogame violento não leva ninguém a matar ninguém, a ser um psicopata. O psicopata herda e tem um defeito cerebral, ou seja, ele nasce psicopata e morre psicopata. Não tem o que fazer. Tem essa medicação que atenua, mas atenua só, não resolve. Duas pesquisas que me chamaram a atenção recentemente, né? Queria que a senhora comentasse. Primeiro, é essa pesquisa chamada PENSE, é uma pesquisa do IBGE, feita com o Ministério da Saúde, e ela tem um módulo de saúde mental. É feita com estudantes de todo o Brasil, do 9º ano fundamental. E eu achei os números estarrecedores, né? 3% dos jovens, 3,5% que não tinha nenhum amigo, né? Quase 24% deles têm ideação suicida, quer dizer, já passaram pensamentos na cabeça de que a vida não vale a pena, né? E se não me engano, perto de 1/3 dizem que ninguém se preocupa com eles nunca. Quer dizer, as proporções são enormes, né? Então, o que é interessante é isso. O problema de saúde mental, é lógico que a gente está falando de traços leves, né? Não de psicopatia, de coisas mais sérias, mas é enorme. Então, às vezes, dá um medo um pouco, a mídia, ela criminaliza a doença mental, né? Então, você tem aí milhões de pessoas que são portadoras de as síndromes mais variadas, e uma minoria ínfima é que vai se converter num assassino, né? Então, isso tem a ver com a outra pesquisa, que no Brasil a gente só tem, acho que, 16 casos nos últimos anos, 35 mortos, desses mass shooting, né, como eles chamam, mas nos Estados Unidos é mais de um por dia, eles têm centenas de autores, e já tem, então, uma base, eles fizeram lá um estudo, e o que eu achei interessante, a mídia, depois né, que acontece algum caso, vai lá e pergunta para a família ou para a escola, ele tinha alguma doença mental, né? E aí aparece lá na matéria, um tinha toque, o outro foi diagnosticado com esquizofrenia, o outro psicopata. Mas, enfim, as coisas mais díspares, né? Então, o que é interessante é isso, não tem uma doença mental específica por trás desses, né? Aparentemente. Então, às vezes parece também que é isso, que a mídia criminaliza e que ela vai atrás, né, da doença mental para justificar uma coisa que a gente quer entender, né? Como é que um menino vai lá, pega uma metralhadora e sai, né, matando os coleguinhas? Deve ser um problema de doença mental. E às vezes, tudo bem, o cara tinha toque, mas não é isso que, né, vai fazer com que ele cometa um ato desse tipo, né? Exatamente, Túlio. Foi muito bom você tocar, porque doença mental não tem nada a ver com transtorno grave de conduta, nem com psicopatia. O doente mental, ele ouve vozes, ou ele tem um delírio, ou ele tem uma depressão, ou ele tem uma ansiedade, ou ele tem um toque, ou ele tem um transtorno afetivo bipolar, que dá sintomas específicos, não tem nada a ver. Então, o psicopata, ele não é doente mental. Ele é um defeituoso, ele é um deficiente mental. Uma área do cérebro dele não funciona. Então, ele tem uma deficiência mental e não uma doença mental. O doente mental, quando ele ouve uma voz que fala, esse cara vai te matar, ele vai lá e mata o cara, né? E ele vai matar pessoas próximas a ele, pai, mãe, irmão, vizinho, pessoas que estão próximas a ele, porque ele ouviu uma voz e vai matar. Aí ele é custodiado, ele vai lá para o cadeião de Pinheiros, e aí ele mata o colega de cela, que ele está ouvindo a voz, ele está fora de si, né? E muitas vezes não é nem esquizofrenia, são surtos psicóticos, onde a pessoa fica 2, 3, 4 meses ouvindo aquela voz, tendo aquele delírio, e aí ela vai e mata, né? Mas ela não planeja. O psicopata planeja, né? Ele planeja com muito tempo de antecedência todos os passos que ele vai dar e como que ele vai, se for pego, como que ele vai se safar, né, da polícia.
Então, o doente mental não tem planejamento. De fato, o IBGE mostra que tem muito mais tentativa de suicídio, de depressão, de ansiedade. De fato, depois da Covid, 2 anos presos em casa, todo mundo ficou mais doente, isso é fato. E também é fato que depois da Covid, os adolescentes não querem mais ir para a escola. É um absurdo isso, né? Não vão para a escola, eles são eles nem querem trabalhar, nem querem estudar. Eles ficam o dia inteiro em casa jogando no computador, enfim, sem fazer nada. Isso também é uma atitude que o Estado tem que se mobilizar, porque sem estudo, o que o cara vai ser, né? A gente já perdeu praticamente 2 gerações, os nossos filhos e os nossos netos estão muito mal, né? De fato, tem muita doença mental, muita depressão, muita ansiedade, mas isso não tem nada a ver com psicopatia. E o doente mental, quando é doente, que delira, alucina, ele vai e mata rapidamente alguém da família, naquele momento, né? E depois ele sai do surto, ele fala, eu ouvia vozes, eu pensava isso, porque quando ele sai do surto, ele sai com a personalidade dele íntegra, totalmente íntegra, né? E ele lembra do que ele ouvia, do que ele falava e tal. Mas não tem nada a ver com psicopatia, essa história do IBGE. Tem a ver, sim, com recursos que o Estado tem que usar, porque as pessoas estão se matando mais, estão com mais depressão, com mais ansiedade. Realmente o mundo mudou depois da Covid, mas sem relação com psicopatia. A psicopatia continua 1 a 3%, né? E de uma forma herdada. A maioria dos meus pacientes são adotados, porque quem deixa uma criança para adotar, porque já vem de uma família disfuncional, né? Então, a maioria são pacientes, tem muito paciente biológico, mas tem muito mais adotados. Doutora Ailda Morano, Oi. bastante esclarecedora a sua conversa aqui conosco hoje. Eu queria agradecer demais a sua gentileza de nos atender. Abre um espaço para um recado final, se a senhora assim quiser. Eu gostaria de pedir que o governo, que a prefeitura abrisse um ambulatório para psicopata e para transtorno grave de conduta. Isso vai diminuir e muito essas ocorrências na escola, né? Porque a professora percebeu que o moleque está diferente, o pai e a mãe perceberam, traz na dúvida, né? Traz na dúvida e lá a gente vai cuidar dessas pessoas. Não que a gente vai ter 100% de... Não, mas a gente vai diminuir, né? Então, meu pedido fica em aberto aí para o governo. Meus agradecimentos mais uma vez, também aos nossos companheiros, Hélio Michelini, Túlio Kahn, Dr. João Veríssimo, e agradeço a você que acompanhou esse diálogo no Espaço Democrático mais uma vez. Até o próximo programa.